Isso aqui vai ser o que eu disse para vocês? É o método de Terzaghi, tá? Que é um método ensinado mais aí para fins didáticos. Porque os resultados desses métodos teóricos, eles não necessariamente são tão fiéis. Já houve uma evolução aí dos métodos para cálculo de capacidade de carga. Então, existem esses 4 aí, tem o de Terzaghi, Skempton, Bridgman, Hansen, método de Bala. Eu não quis perder tempo aí falando de todos eles, tá? Eu vou só falar de Terzaghi, que é o mais famoso, tá? E aí a gente já vai partir para a parte mais dos métodos que são realmente utilizados, tá? Então, o que é que esses métodos geralmente vão fazer? Eles vão calcular a tensão de ruptura do solo e depois eles vão obter a tensão admissível do solo dividindo essa tensão de ruptura por 3, certo? E aí a diferença vai ser como eu vou obter essa tensão de ruptura. Então, nesse método de Terzaghi, o que é que vai acontecer? Terzaghi, ele fez uma proposição inicial de que a minha tensão de ruptura do meu solo, ela tinha diferentes parcelas, que é uma parcela coesiva, uma parcela relativa à sobrecarga de solo que eu tenho naquela camada, e outra parcela relativa ao atrito daquele solo, certo? Geralmente, solos que são mais argilosos, eles não vão ter essa parcela do atrito, porque o atrito ele vai ser mais considerável em solos com característica mais arenosa, tá? Então, geralmente, solos mais argilosos eu tenho só essas 2 parcelas, e solos mais arenosos eu tenho só essas 2 aqui. Solos intermediários, aí eu vou ter as 3, tá? Esse C é a coesão do solo, esse N é um parâmetro tabelado, esse Q é a sobrecarga que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente faz para saber, mas o pessoal que pagou Mec-Solos comigo, eles vão saber que, como é que eu vou saber a tensão numa profundidade X de solo? Eu faço justamente o peso específico do solo vezes a minha profundidade que eu quero saber. Então, esse meu Q sobrecarga vai ser justamente a sobrecarga dessa camada de solo que está aqui, ó, desde o nível 0 até o nível onde minha sapata está assentada, certo? Então, eu vou pegar essa altura aqui, ó, certo? E vou multiplicar pelo peso específico ali do meu solo, tá? Esse aí é o meu Q. Aí, isso daqui vai ser, ó, 1 meio de gama, que é o peso específico do solo, vezes B, que é o menor lado da minha sapata, e N gama, que é outro parâmetro tabelado, tá? Tanto esse N, quanto NQ, quanto N gama são parâmetros tabelados. E aí, inicialmente, ele pensou dessa forma, o Terzaghi, e aí, à medida que esse método foi sendo utilizado, eles foram melhorando aí a formulação e eles decidiram incluir fatores de forma da sapata, porque essa proposição inicial aqui era para um caso muito específico. Então, para poder abranger várias sapatas com formatos de base diferentes, ele ainda aplicou esses SC, SQ e S gama, que são fatores também tabelados, que vão depender da forma da sapata, se é quadrada, se é retangular, se é circular, certo? Então, basicamente, eu consigo a minha tensão de ruptura substituindo esses itens aqui, todos esses itens nessa formulação. Pego NC, NQ e N gama de tabela, pego SC, SQ e S gama da tabela. Coesão, eu consigo a partir de correlação com NSPT. Essa sobrecarga vai ser justamente a altura de solo vezes o peso de solo. A altura de solo aqui, ó, em cima da minha cota de assentamento, vezes o peso desse solo aqui. E pronto, eu sabendo a base da minha sapata, que eu vou ter que estimar primeiro, sabendo o peso específico do solo, pronto, substituir tudo. Isso é no caso de ruptura geral. No caso de ruptura por funcionamento, ele vai mudar esses fatores que a gente está utilizando aqui. Vão ser outros valores de NC, SC, NQ, SQ, N gama, S gama, tá? A gente vai ver isso daí direitinho na prática. E ao invés de você usar a coesão mesmo do solo, você vai utilizar 2/3 da coesão, tá? E para o ângulo de atrito, você também vai diminuir ele em 2/3, tá? Nesse caso daqui. Para a ruptura local, como é um caso intermediário, então você vai calcular a capacidade de carga por essa formulação aqui, da ruptura por funcionamento,
vai calcular a capacidade de carga por essa formulação da ruptura geral e vai achar a média entre elas. Isso para a ruptura local. Professora, como é que eu sei que é a ruptura local? Aquilo que a gente já viu, solos que têm uma resistência mais intermediária, beleza? Geralmente aqueles solos que nem são muito resistentes, nem são pouco resistentes, tá? Vai ser, por exemplo, aquela areia medianamente compacta, uma argila de consistência média, certo? Belezinha. E aí, eu não falei para vocês que esses fatores são tabelados, ó? Então, eu tenho essas tabelas aqui, que eu tenho o meu NC, NQ, N-gama, tenho até a razão entre eles, tenho a tangente do meu ângulo de atrito, tá? E à medida que o meu ângulo de atrito do solo vai mudando, eu vou ter esses parâmetros de forma diferente. Então, se o meu solo, a ruptura é geral, eu pego só o ângulo de atrito do meu solo, que eu consigo com correlação com o NSPT dele, pego só o ângulo de atrito do meu solo, procuro aqui, o ângulo de atrito do meu solo deu 6. Pronto. Então, meu NC vai ser 6,81, meu NQ vai ser 1,72, meu N-gama vai ser 0,57. Beleza? Se for ruptura por funcionamento, vocês viram que a gente tem que diminuir esse ângulo de atrito em 2/3. E aí, se a ruptura for por funcionamento, eu vou pegar, contar 2/3 do meu ângulo de atrito. É 10. Então, meu NC vai ser 8,35, meu N-gama vai ser 2,47, ou NQ vai ser 2,47, e o N-gama vai ser 1,22. Entendido, gente? Preciso que vocês me digam se está entendido isso daí. Sim. Entendido? Gente, preciso que vocês vão acompanhando. Vamos lá para a nossa amostra aleatória, que hoje é sexta-feira. De novo. Vivaldo, cadê você? Mais ou menos, acabou de falar. Vivaldo, o que é que você não entendeu? Que é isso? O povo tá saindo e entrando, né? Essa parte do gama aí, professor. Repete, por favor. Qual? Isso aqui, você quer saber? Aqui essa parcela é a parcela que se refere ao atrito. Vai ser 1/2 do peso específico do solo, vezes a menor dimensão da sapata, vezes esses dois coeficientes que você vai encontrar na tabela. Você vai encontrar esses dois coeficientes na tabela, olhando aqui. Essa parte ficou um pouco confusa, professora, porque a gente não está vendo com os números. Quando a gente começar a fazer na prática, vai ficar mais claro. Sim, eu vou fazer, porque primeiro eu estou explicando a parte teórica e depois eu vou mostrar aqui um exercício, tá? Para vocês. A teoria fica um pouco mais complicado entender. Mas vocês têm que ir Ela estava acostumando muito aí, ó. Tem que ir pequena, acostumando a não mente. dava para enxergar. Essa daqui? Mas aí eu expliquei. Aqui é o ângulo de atrito. E aqui são os fatores que você vai encontrar dependendo do ângulo de atrito do seu solo. Você tem que saber apenas isso daí mesmo, certo? Bom, o que vocês têm que entender é que eu tenho duas fórmulas para calcular a capacidade de carga, a tensão de ruptura ali do meu solo. Uma para quando for ruptura geral, outra para quando for ruptura por funcionamento. Se o meu solo tiver ruptura local, eu faço a média da tensão de ruptura que eu obtive para a ruptura geral e para a ruptura por funcionamento. E como é essa formulação que me dá como é que eu vou achar essa minha tensão de ruptura? É uma formulação lá que eu vou ter que substituir vários valores nessa equação. Que valores vão ser esses? Vai ter a coesão do solo nessa equação, vai ter o parâmetro de sobrecarga que eu vou calcular de acordo com o peso específico do meu solo e com o embutimento da minha sapata, vai ter esses parâmetros aqui que eu vou achar nessa tabela, eu vou apenas substituir tudo na formulação, só isso, beleza? Outros fatores que também são tabelados, que vão estar nessa fórmula aí que a gente vai utilizar, vão ser esses coeficientes de forma, que vai ser para sapata corrida, retangular e circular ao quadrada. Então, eu vou lá na minha fórmula, vou substituir cada itemzinho daquele. Quando eu achar o itemzinho lá que diz assim, SC,
Aí eu vou procurar. Minha sapata é corrida, retangular, circular ou quadrada? Ah, se for corrida é 1. Beleza. Se for retangular, é isso daqui. Então, eu vou fazer essa substituiçãozinha aqui para poder achar meu SC. Vou botar o menor lado, o maior lado da sapata, vou pegar aqueles coeficientes NQ, vou pegar o NC, vou fazer essa formulazinha aqui e vou achar o meu SC. Isso aí vale para todos esses 3 coeficientes. Então, eu tenho lá uma formulação para saber a tensão de ruptura do meu solo. Para cada itemzinho, eu vou calculando. Ah, eu preciso saber a coesão primeiro. Como é que eu faço a coesão? Pego lá o NSPT do solo e, por correlação, eu vou achar a coesão. Vocês vão já ver qual é a formulação para isso. Beleza, botei a coesão. Ah, o próximo item que tem dizendo aqui é esse tal desse NQ. Ou NC. Ah, deixa eu ver, cadê o NC? Tá aqui. Meu ângulo de atrito do solo, também vou conseguir, por correlação com o NSPT, deixa eu ver qual é o NC. Ah, é 7,53, boto lá. Coesão vezes 7,53. Ah, e qual é o próximo? Entendeu? Então, vocês vão catando os itens que vocês precisam e vai apenas substituir naquela formulação. E aí, ó, é aquilo que eu falei para vocês. Como é que eu vou saber a coesão e o ângulo de atrito do meu solo com base no NSPT? A coesão, esses autores aqui vão dizer que você faz 10 vezes o NSPT, tá? E o ângulo de atrito, você pode utilizar essa formulação de Godoy ou de Teixeira. Apenas substitui o NSPT aqui. E esse NSPT que você vai utilizar aqui é justamente o NSPT médio que você calculou para o bulbo de tensões ou para aquela zona de plastificação, beleza? Então, pronto. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Com o NSPT do meu solo, eu tenho como saber a coesão, tenho como saber o ângulo de atrito. Aí, eu sabendo o ângulo de atrito, eu tenho como entrar naquelas tabelinhas e achar todos os outros fatores. E pronto, só vou substituir tudo isso daí. Com o NSPT do meu solo, eu também sei o peso específico do meu solo, por causa daquela tabelinha que eu mostrei para vocês. E aí, eu vou só achando cada parâmetro e substituindo ali na minha equação, tá? Se o solo for uma argila, aí a gente tem que considerar os parâmetros não drenados, tá? Isso aí vocês viram comigo lá em MEC Solos. Por causa do adensamento das argilas, a gente vai considerar como se a condição em que aquela argila estivesse fosse uma condição não drenada, que não deu tempo da água sair, certo? Geralmente é mais crítica nas argilas essa condição não drenada. É a pior que tem. Então, a gente considera a pior condição possível das argilas, tá? E aqui, gente, é só um gráfico que vai mostrar para os diferentes ângulos de atrito e NSPT, eu consigo achar qual é a tensão vertical efetiva no meu solo. Isso aqui só para curiosidade de vocês, porque a gente nem vai precisar utilizar. Mas caso você precise saber a tensão efetiva vertical ali no seu solo, você vai vai ver o NSPT aqui, vai chegar vai bater nessa minha linha aqui, que mostra o ângulo de atrito, e aí, pronto, NSPT 40, e o ângulo de atrito 50. Bati aqui, ó, a minha tensão vertical efetiva vai ser um pouquinho mais de 50 kPa. Beleza? Gente, e nesse método aqui do TESAG, eu ainda tenho como fazer algumas adequações quando eu não tenho só um solo dentro do meu bulbo de tensões. Inclusive, o TESAG, ele nem considerava esse conceito de zona de plastificação. Ele considerava só essa questão do bulbo de tensões. O que vai acontecer? Aquelas formulações que eu mostrei para você, que é para você achar a tensão de ruptura do solo, você pode ver que ela vai funcionar aqui para quando você tem, ó, um solo só, que é um peso específico só, é uma coesão só, são parâmetros para um solo. Então, digamos que abaixo da sua sapata só tem um tipo de solo, você já usa direto aqui essa formulação, dependendo se é funcionamento ou se é geral. Eu só pego essa formulazinha e vou substituindo cada item, acabou. Se abaixo da minha sapata eu tiver 2 tipos de solo, por exemplo, como nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai fazer como se fosse o que vocês viram em mecânica dos solos, que é a distribuição de tensões por espraiamento, tá? Então, você vai admitir que a propagação de tensões aí no seu solo,
ela acontece mediante essa figurinha aqui. Aqui você está aplicando a carga P, e você tem uma tensão aqui, certo? E nessa parte aqui de baixo, essa parte aqui embaixo, a tensão vai ser menor. Quanto mais profunda a camada de solo estiver, menos ele vai sentindo a carga que eu estou aplicando lá em cima. O que é que tem em comum entre essa parte de solo aqui em cima e essa parte de solo aqui embaixo? É que é a mesma carga que está sendo aplicada, só que a área aqui em cima é menor e a área aqui nessa profundidade é maior. A área de espraiamento dessas tensões. Então, como a área aqui embaixo é menor, ou como a área aqui embaixo é maior, então a minha tensão é menor, porque eu distribuo bem mais essa carga P. Como essa áreazinha aqui em cima, né, logo abaixo da minha sapata, ela é menor, então eu distribuo menos essa carga P, que está chegando ali, e aí a minha tensão vai ser maior, a tensão que está chegando no meu solo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai considerar como se a tensão que está chegando aqui em cima seja essa mesmo aqui, que é o P dividido por B vezes L, né? E você vai considerar como se tivesse outra sapata aqui nessa profundidade, que é a profundidade Z, onde justamente começa o segundo tipo de solo. Então, você vai fingir como se tivesse outra sapatazinha aqui, ó, que aplica uma tensão de delta sigma, bem aqui nessa camada aqui, onde está trocando, né? No início da segunda camada. Você vai fingir que tem outra sapata aqui, e essa sapata vai aplicar que tensão aqui? Vai aplicar esse delta sigma. Como é que você sabe qual vai ser essa tensão? Aplica aqui nessa fórmula, tanto o Z, que é a profundidade, quanto o B, que é o menor lado, L, que é o maior lado, e pronto. Como é que se chega nessa formulação? Se chega nessa formulação a partir daquilo que eu disse para você, que a carga é a mesma. O que vai mudar é só a tensão. Então, você pode ver aqui, ó, tensão vezes área não é carga? Você sabe que carga, a tensão é o quê? Carga dividido por área. Se eu passar a área multiplicando, eu sei que tensão vezes área vai ser a carga. Então, eu igualo a carga nas duas situações. A carga aqui em cima é a mesma carga aqui embaixo. Então, quando eu faço isso e isolo o meu acréscimo de tensão aqui embaixo, eu consigo essa formulação. Então, professora, beleza, já entendi. Quando eu tenho só um solo, eu vou utilizar a formulação prontinha lá que ele já me deu. Quando eu tenho dois solos, eu vou fingir que eu tenho uma sapata em cima e outra sapata embaixo. A sapata de cima vai aplicar a tensão, que é o P dividido pela área da sapata, show. E a tensão que vai ser essa sapata de baixo, que eu estou fingindo que tem, vai aplicar essa tensão aqui, que eu vou utilizar apenas substituindo os elementos dessa forma. E aí, ainda a gente tem que continuar esse raciocínio. Primeiramente, você vai determinar a capacidade de carga considerando apenas a primeira camada. Então, eu vou considerar essa sapata aqui, mas vai ser já já. Como é que a gente vai fazer para calcular a capacidade de carga quando tem dois solos? Então, eu lembro como é essa distribuição de tensões, guarda isso daí. Primeiramente, você vai determinar a capacidade de carga, pegando aquela formulazinha, considerando apenas essa primeira camada de solo, tá? E depois, você vai calcular a capacidade de carga para aquela sapata fictícia que eu disse para vocês, como se aquela sapata fictícia estivesse apoiada aqui e aplicasse qual tensão? Alô? A minha sapata fictícia, ela vai aplicar qual tensão aqui? Como é que eu faço para saber? Na primeira sapata, professor, do lado de cima? Não, eu não expliquei para vocês que eu vou utilizar esse conceito aqui, ó. Então, a minha sapata verdadeira, a que tá lá em cima, essa daqui, ó, eu vou considerar que a tensão que ela aplica aqui na base dela é o próprio P, dividido pela área. P dividido por B vezes L. É a tensão que está aplicando aqui bem no início dessa camada de areia compacta. Qual é a tensão que vai ser aplicada no início aqui dessa camada de argila mole? Aí eu vou utilizar essa formulação aqui. Então, esse delta sigma é justamente a tensão que a minha sapatazinha fictícia vai aplicar na minha argila mole, ou no meu segundo tipo de solo, certo? Então,
eu calculei a capacidade de carga para esse solo aqui, considerando a tensão aplicada aqui nessa base, certo? Depois, eu vou fingir que tem outra sapatazinha aqui embaixo e vou calcular a capacidade de carga aqui desse outro solo com essa minha sapata fictícia. Deu para entender até agora? Que quando eu tenho dois solos, eu divido. Professora, as dimensões dessa sapata fictícia vão ser de acordo com aquela outra imagem, né? Justo, muito bem, justo. As dimensões é como se essa minha sapata fictícia ela tivesse uma área bem grandona. Essa área aqui, ó, esses lados dela vai ser B mais E e o outro lado vai ser L mais E. É com base nisso daqui que eu cheguei nessa formulação aqui. Tá vendo? Certo. Então, qual é o fundamento dessa formulação? É que é a mesma carga que está sendo aplicada, tanto nessa sapata aqui de cima, quanto nessa sapata aqui de baixo. O que vai mudar é que a área daqui é menor e a área daqui de baixo é maior. Beleza? Então, pronto. Utilizei essa sapata aqui, calculei esse sigma R1. E utilizei a minha sapata fictícia e calculei o sigma R2, que é a tensão de ruptura do solo 2. Calculei as duas. Se a tensão de ruptura do meu solo 1 for menor ou igual que a tensão de ruptura do solo 2, está ok. E eu já sei a tensão de ruptura de cada solo. Certo? Só que, para ficar a favor da segurança, eu vou admitir que a tensão de ruptura de tudo é igual a sigma R1. Entendeu? Então, vamos lá. Eu fiz esse processo, calculei a tensão de ruptura desse primeiro solo, e depois fingi lá a sapatinha fictícia, que tem a área maior, faz de conta que ela está apoiada aqui nessa profundidade. Calculei de novo a tensão de ruptura desse solo 2, com os parâmetros, coesão, papapá, tudo do solo 2. E aí eu vi que a tensão de ruptura desse solo 1, ela é menor ou igual que a tensão de ruptura do solo 2. Nesse caso, como a tensão de ruptura do solo 2 é maior, eu finjo que ela não existe e vou dizer que a tensão de ruptura de todo o meu solo, é igual à tensão de ruptura do solo 1. Isso vai ser o quê? A favor da minha segurança. Eu estou fingindo como se esse solo 2 fosse menos resistente do que ele é. Beleza? Então, fiz esse processo, aconteceu essa condição aqui, então, beleza. A tensão de ruptura que eu vou considerar para o dimensionamento como um todo da minha fundação vai ser a tensão de ruptura do solo 1. Entendido até aqui? Sim. E se for ao contrário? Calma aí. Se a tensão de ruptura do meu solo 2 for menor, certo? Que a tensão de ruptura do solo 1, aí eu vou fazer essa média aqui, certo? Vou fazer essa média. Essa média é o quê? Tudo que eu estou dizendo para vocês é você olhar aqui a expressão e você substituir os itens. Então, se a minha tensão resistente do solo 2 é menor que a do solo 1, qual vai ser a tensão de ruptura, né? Se a minha tensão de ruptura do solo 2 é menor que a do meu solo 1, aí qual vai ser a tensão de ruptura que eu vou considerar aí para a minha fundação? Eu vou utilizar essa expressão. A, que é essa distância, ó, daqui para cá, da base da sapata até o final da camada, vezes a tensão de ruptura do solo 1, mais B, que é a distância do local onde mudou, né, as camadas de solo, até o final do bulbo de tensões, B vezes sigma R2, e divido por A mais B. Isso é como se fosse uma média ponderada, tá? Então, aqui, sigma R2 foi menor que sigma R1, então a minha tensão de ruptura do meu solo já não vai ser mais como no caso passado. Eu vou fazer uma média ponderada para que eu possa considerar essa tensão de ruptura aqui. Show. Aí, depois que eu faço essa tensão de ruptura aqui, eu vou fazer uma verificação. Eu vou ver se essa expressão aqui está menor ou igual que o sigma R2, tá? Eu vou ver se isso daqui, tudo, eu vou substituir, ó, esse valor da tensão de ruptura que eu consegui pela média ponderada, vou colocar aqui, aí vou botar vezes B, vezes L, dividido por B mais E, vezes L mais E. Então, eu vou fingir que eu estou com a sapata fictícia aqui,
aplicando essa tensão de ruptura que eu acabei de calcular. Se essa tensão de ruptura que está sendo aplicada aqui, fazendo esse acréscimo de tensão, for menor, porque, na verdade, é o seguinte, eu não achei essa tensão de ruptura, aí eu vou fingir que a tensão de ruptura está sendo aplicada nesse sapato. Aí eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz antes, vou fingir que tem uma sapata fictícia aqui e vou só comparar isso daqui, que é a tensão de ruptura que eu achei, a nova, e eu vou ver quanto dela está chegando aqui no solo 2. É isso. Eu vou ver quanto dela está chegando aqui no solo 2, certo? Essa tensão de ruptura nova que eu achei. Achei quanto dela estava chegando no solo 2 e foi menor do que a tensão de ruptura do solo 2. Então, tá ok. Certo? Então, eu vou considerar que a minha tensão de ruptura para dimensionamento da fundação seja essa média ponderada que eu fiz. Deu para entender? Deu. Falem aí. Sim, Então, professora. beleza. Então, beleza. O primeiro caso aqui, eu calculei a tensão de ruptura para o solo 1 e para o solo 2, separadamente. E a tensão de ruptura do solo 1 foi menor do que a do solo 2. Então, eu vou, a favor da segurança, adoto como se a tensão de ruptura, em geral, para dimensionamento da minha fundação, fosse esse sigma R1, que é a tensão de ruptura do solo 1. Beleza. Só que aí, professora, se acontecer o contrário, se a minha tensão de ruptura do solo 2 for menor do que a do solo 1, depois que eu calculei utilizando aquela formulação lá que Terzaghi deu. Se a tensão de ruptura do solo 2 for menor que a do solo 1, aí eu vou fazer uma média ponderada entre essas duas tensões de ruptura. E vou verificar se, quando essa tensão aqui da média ponderada chegar aqui embaixo, se ela continua sendo menor que a tensão de ruptura do solo 2. Porque senão vai romper. Entendeu? Então, eu fiz uma média ponderada e vou só verificar se dá certo eu considerar essa média ponderada de acordo com o espraiamento das tensões quando essa média ponderada aqui chegar aqui embaixo, certo? Quando essa tensão que eu estou aplicando aqui em cima chegar aqui embaixo, ela vai chegar com um valor menor. Aí eu encontro qual vai ser o valor que ela vai chegar aqui embaixo, e aí se ela for menor do que a tensão de ruptura do solo 2, belezinha, deu certo, o solo 2 não vai romper, apesar de, no início, ter tido uma tensão de ruptura menor que a do solo 1, mas eu estou utilizando uma média ponderada entre os dois e vai dar certo. Então, posso utilizar essa média ponderada aqui que eu achei. Só que aí, gente, se essa tensão aqui, que está chegando aqui, ainda está maior do que a tensão de ruptura do meu solo 2, ele pode romper, entendeu? O que é que eu fiz nesse exemplo aqui? Eu peguei, como o solo 2 é muito menos resistente do que o solo 1, eu fiz, a favor da segurança, uma média ponderada entre os dois para considerar que os dois tivessem essa tensão de ruptura. Então, é como se eu estivesse diminuindo essa resistência do solo 1, porque eu estou juntando com o solo 2 para achar uma média ponderada. E aí, essa tensão que eu estou aplicando aqui, quando ela espraiar e chegar até aqui embaixo, ela vai ser menor do que a tensão de ruptura do solo 2. Então, show, o solo 2 não vai romper. Mas aí pode acontecer que, mesmo eu fazendo essa média ponderada, a tensão que está chegando aqui no solo 2, considerando essa média ponderada, ainda seja maior do que a tensão de ruptura do solo 2. E aí eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou recalcular a minha tensão de ruptura utilizando essa expressão. Eu vou utilizar a tensão de ruptura da média ponderada vezes a tensão de ruptura do solo 2, dividido pelo acréscimo de tensão que está chegando aqui no meu solo 2, tá? Isso eu estou mostrando para vocês, termino já, viu, gente? Só para concluir. Eu estou mostrando para vocês esses casos particulares, porque é justamente o que acontece quando a gente está utilizando essa formulação de Terzaghi, porque ele fez para uma situação muito específica, e aí quando a gente tem sapatas de formas diferentes, quando a gente tem sapatas cujo solo abaixo delas são solos diferentes, eu tenho que ir fazendo algumas adaptações na tensão de ruptura que eu estou conseguindo, tá? Então, a gente só conseguiu, para a aula de hoje,
terminar essa parte teórica, tá? Então, ainda não, vai dar, dá para vocês fazerem já, para fins de exercício, dá para vocês já pegarem uma sapata aí, que vocês queiram, de algum pilar de vocês. Vocês vão considerar um lado B inicialmente, que vocês vão estimar, digamos aí, B, 2 metros. E aí você já pode calcular a tensão de ruptura do solo abrangido pelo bulbo de tensões dessa sapata que você chutou, o lado B dela, seria 2, por exemplo. E você já pode calcular qual vai ser a tensão de ruptura do solo que está sendo abrangido pelo bulbo de tensões. Ou, se você quiser, você calcula a tensão de ruptura pelo solo abrangido na zona de plastificação, utilizando essas formulações aqui, tá? Mas aí, na próxima aula, eu vou trazer justamente um exemplo, tá? Em que a gente vai calcular para diferentes tipos de solo, a gente vai calcular a tensão de ruptura, tá? E com a tensão de ruptura, a gente aplica o fator de segurança e já acha a tensão admissível do solo, tá? Infelizmente, na aula de hoje, eu não consegui chegar até a parte prática. Mas o que acontece? Já está lá na sala virtual, se vocês tiverem curiosidade, já está lá na sala virtual esses slides e esses exemplos. E aí vocês podem já dar uma consultada para poder fazerem o exercício lá para uma sapata de vocês. Tá certo? Professora, estão respondido esses exemplos? Os slides? Então. É por isso que eu estou dizendo que vocês podem já baixar esses slides e tentar exercitar, encontrar a tensão de ruptura do solo que estará abaixo da sapata de vocês. Porque até aqui a gente já viu, mais ou menos, os critérios, né, para você saber a cota de assentamento da sua sapata. A gente já viu os critérios para você dimensionar os lados da base da sua sapata. E aí, o que é que vai acontecer? É um processo um pouco iterativo, porque para você saber os lados da base da sua sapata, você precisava saber a sua tensão admissível. Mas aí eu estou dizendo para você que você vai chutar um lado da base da sua sapata, primeiramente. Você pode dizer que é 2 por 2 sua sapata. Considera a carga ali do seu pilar, que já foi dada. Você vai ver se a área da base da sua sapata está dando certo. Nesse chute, porque você ainda não sabe a capacidade de carga do seu terreno. Mas aí, chuta aí, lado 2 por 2, digamos assim. E aí, depois, você vai, com esse lado 2 por 2, você vai saber o que é o seu B, que é o menor lado, e você vai tentar calcular a tensão de ruptura do seu solo. Baseado em quê? Baseado no lado B da sua sapata que você estimou. E a gente sempre vai fazer isso. Eu vou mostrar até um passo a passo, tem um passo a passo aqui nesse slide, mais lá embaixo, que esse passo a passo diz tudo que a gente tem que fazer para dimensionar uma sapata. A gente vai chegar bem no passo a passo. Eu estou só indo devagar aqui com vocês, porque vocês podem ir testando aos poucos cada método desse. Então, em casa, você já pode fazer isso. Pega um pilar lá da planta de carga que eu dei. Aí você vai pegar esse pilar, você vai estimar um lado da base para ele. Você pode considerar uma tensão admissível aí, também chutada, para você achar esses lados da base, como eu dei a ideia na aula passada, que você considerava a tensão admissível de 0,3 MPa. E você pode chutar esses lados da sua sapata também no olhômetro, tá? Como é que você vai chutar no olhômetro? Você vai considerar, digamos que a tensão admissível do meu solo, eu vou botar uma tensão bem baixa aí, 1 kg força por centímetro quadrado. Se for 1 kg força por centímetro quadrado e a carga do meu pilar é tanto, eu pego essa carga, divido por uma área e tem que dar menor que 1. Entendeu? Então, vocês vão pensar num lado aí aleatório da sua sapata. Com base nesses lados que você escolheu, aí você vai calcular a capacidade de carga do seu terreno. Porque você já tem o seu SPT do seu terreno, com o lado da base da sapata. Você tem como saber até onde o bulbo de tensões chega, ou até onde a zona de plastificação chega. Vai fazer o NSPT médio dessas camadas, né, abrangidas pelo bulbo ou pela zona de plastificação. Com esse NSPT médio, você vai conseguir todos esses parâmetros que eu disse aqui, que é a coesão, o ângulo de atrito do solo. Você entra na tabela com ângulo de atrito e você consegue achar os parâmetros e você vai só substituir
naquela forma, aquela fórmula que eu mostrei aqui da tensão de ruptura, tá? Isso eu tô falando só para vocês irem estudando aos poucos, porque senão é o que eu tô dizendo, vocês vão perdendo, cada vez que eu dou aula, vocês vão perdendo, e aí quando chegar lá no final, já pode ter esquecido do início, beleza?